Boa noite, oficialmente. Meu computador hoje resolveu ficar naqueles dias de lentidão. O Windows tem disso, né? Mas vamos lá. Hoje a gente vai continuar a aula de semana passada, em que a gente estava falando sobre reflexões filosóficas. E então, semana passada, a gente viu um pouco sobre as diferentes visões que se tem acerca da filosofia de vida, filosofia como um pensamento crítico, filosofia como um sistema de pensamento. E aí a gente falou de uma primeira característica da filosofia, que é a reflexão. Então, a filosofia ela trabalha prioritariamente com a reflexão. E aí nós vimos que refletir não é simplesmente pensar, porque nós pensamos o tempo todo. Nós também fizemos um exercício de 2 minutinhos de observar a nossa mente e ver como existe um monte de pensamentos aleatórios que ocupam a nossa cabeça a todo momento. E quando a gente quer parar um pouquinho para descansar a mente e prestar atenção na respiração, a gente tem consciência de todos esses pensamentos que acontecem, né, dentro da nossa cabeça aqui. Isso, esse monte de ideias que constantemente aparece na nossa cabeça é responsável, bastante responsável, pelo nosso cansaço mental, né, pela dor de cabeça, às vezes, pela dificuldade de dormir, porque a nossa cabeça parece que não desliga. Então, uma das coisas boas para a gente aprender, e aí a meditação ajuda nesse sentido, né, é justamente parar para descansar um pouco a mente. Fazer com que esse trânsito de pensamentos, ele diminua um pouco. Então, a partir daquele exercício de 2 minutinhos, quietos, prestando atenção no pensamento, a ideia é vocês perceberem que a gente pensa em muita coisa, mas não presta nada do que a gente pensa. Então, por isso que eu digo que reflexão não é simplesmente pensar, mas é prestar atenção no pensamento. E a filosofia é um convite a prestar atenção no pensamento. É pensar a respeito do que é que nós pensamos, o porquê é que nós pensamos desta maneira, da onde vêm as ideias que nós temos, por que é que nós defendemos determinadas ideias e não outras. Então, essa é a tarefa da reflexão, fazer com que a gente olhe para as nossas ideias, preste atenção nelas e pense a respeito delas. Muitas das ideias que nós temos, muitas crenças que nós temos, muitos valores que nós temos por herança. Herança da sociedade que nós vivemos, herança da nossa família, herança da escola, da faculdade que nós frequentamos, e nós não paramos para pensar nesses pensamentos que nós herdamos. E muitas vezes nós somos chamados a pensar sobre essas ideias quando nós encontramos alguém que pensa diferente. E aí, esse pensamento diferente nos confronta, né? E aí tem 2 atitudes possíveis, de a gente parar, ouvir o diferente,
e estabelecer um diálogo onde a gente pensa também a respeito das nossas ideias, ou então a gente tem uma atitude de aversão, né? Nós não queremos ouvir o diferente, porque o diferente, ele faz com que nós pensemos que nós mesmos. Tô aí ainda? Travou aqui para mim? Alô? Tom? Sim? Tô. A Leila tá falando lá, então eu tô. é que travou aqui para mim. O... Então, nós temos duas posturas diante do diferente, abrir o diálogo e, a partir do diferente, pensar as nossas ideias, ou então ter uma aversão ao diferente, porque olhar para o diferente também faz com que nós olhamos para nós mesmos, e algumas pessoas não gostam de ser questionado, de ser colocado numa posição de ter que responder o porquê pensa, o porquê defende determinadas ideias. Então, a gente tem vivido um momento muito assim no Brasil, atualmente, que é essa dificuldade que as pessoas têm de, de ouvir o contrário, de ouvir o diferente, de ouvir o oposto. Não quer nem se dar a oportunidade do outro falar, porque eu não quero ter as minhas ideias questionadas, porque eu não quero mudar, porque eu tenho medo de mudar, porque eu tenho medo de descobrir que eu estou errado, e ninguém gosta de estar errado, né? A gente tem uma dificuldade de reconhecer que está errado. A gente até pede desculpa pelos erros, mas muitas vezes essa desculpa é só para acalmar os ânimos, digamos assim, né? Não é um reconhecimento genuíno do erro. Então, a filosofia é esse convite para refletir, né? E pensar sobre o que nós pensamos. E também pensar sobre o que os outros pensam, para entender o que os outros pensam. Certo? Então, essa seria uma primeira característica do pensamento filosófico, uma primeira atitude filosófica, a reflexão. Uma outra atitude filosófica é a crítica. O pensamento filosófico, ele é um pensamento crítico. É importante a gente pensar um pouco também sobre o que é a crítica. Geralmente, as pessoas, elas dizem que elas entendem a crítica como sendo sempre um apontamento de algum problema, de algum erro, é sempre num sentido negativo, né? Então, fazer uma crítica é apontar algum problema ou alguma falha. Tanto que pessoas que reclamam muito ou que nunca estão satisfeitas, a gente costuma dizer que são pessoas muito críticas. Né? Assim, eu vou levar esse trabalho para tal pessoa, mas eu já sei que ela vai reclamar, que ela vai apontar algum problema, porque ela é muito crítica. Ela nunca está satisfeita com nada, ela é muito crítica. Então, essa é a compreensão geral da crítica.
Aí, algumas vezes, a gente costuma pensar também que a crítica tem dois aspectos, né? Tem a crítica construtiva, que é quando, que é quando você aponta os problemas, mas com a motivação de ajudar, né? Vejam, ainda continua sendo problema, mas você quer ajudar, por isso que você aponta os problemas. Isso seria uma crítica construtiva. Ou então, quando você aponta problemas e também apresenta uma solução. As pessoas entendem isso como crítica construtiva, enquanto só apontar problemas seria uma crítica negativa. No entanto, quando você faz um elogio, você também está fazendo uma crítica. Quando você elogia, também é uma crítica. Tá? Só um pouquinho, gente. Oi, Kim. Então, elogiar também faz parte da crítica. Só que criticar não é simplesmente emitir uma opinião. Toda crítica, ela é consequência de uma análise. Toda crítica é um julgamento, mas um julgamento que é acompanhado de uma análise. Então, vamos pegar aqui o exemplo de crítica de filme. Não sei quantos de vocês têm o hábito de ler sobre filmes ou sobre séries, seriados, antes de assisti-los. Mas tem vários sites sobre crítica de filme, né? Então tem lá você quer ver lá o filme do Frozen. E aí você coloca lá, filme Frozen é bom? Aí vai aparecer lá um site que faz uma crítica do filme Frozen. E aí nesse texto, o autor, ele vai dizer, sim, o filme é bom, porque a história é interessante, as personagens são bem elaboradas, são bem criadas, o gráfico é bonito, as músicas também são legais, então o filme é bom. Ou então ele vai dizer que o filme é ruim. Por quê? Porque a história não é boa, porque os gráficos são ruins, porque a música não é boa. Então a gente chama de crítica porque a pessoa que está falando sobre o filme, ela está fazendo um julgamento a respeito do filme a partir de análise. Então, faz uma análise e aí emite um julgamento. O filme é bom ou o filme não é bom. Tá? Então, a pessoa que só reclama de tudo, ela não é crítica. Ela só é chata. Ela só reclama de tudo. Não é crítica. E a pessoa que só elogia também não é uma pessoa crítica. É uma pessoa, não sei, puxa saco, né? Então, a crítica, ela é sempre um julgamento que é acompanhado de uma análise, tá? Então, a filosofia, ela é uma atitude crítica em relação aos pensamentos e em relação às ideias. Quando um filósofo, ele está pensando sobre alguma coisa, ele sempre vai fazer uma análise a respeito daquela ideia. Uma análise aonde ele vai procurar demonstrar a fraqueza da ideia ou a força da ideia, vai tentar mostrar os limites dessa ideia,
vai tentar demonstrar os problemas, as contradições dessa ideia. É isso que um filósofo faz. Por isso que parece que o filósofo ele está sempre enrolando. Quando o filósofo ele quer falar a respeito de um assunto, ele fala um monte, e aí no final ele chega numa conclusão. Só que nesse monte de coisa que ele falou, parece que as coisas não têm muita relação uma com a outra. Né? Mas é porque o filósofo ele está fazendo uma análise da ideia, está analisando, né? Vendo as forças e as fraquezas. Vamos fazer um exemplo, vamos fazer um exercício aqui de crítica, de análise de uma ideia, para ver as forças e as fraquezas, tá bom? Vamos pensar aqui sobre a ideia de família, o conceito de família. Na noção popular, na ideia popular de família, né, quando a gente fala família, logo de... A primeira coisa que vem na nossa cabeça é homem, mulher e uma criança, né? Sim. Se você pedir para uma criança desenhar uma família, ela vai desenhar um homem, uma mulher e uma criança, né? Porque essa é a ideia geral de família. Porém, apenas essa formação é família? Não, né? Porque um homem e uma mulher também são uma família, né? Um casal. Casados também é uma família. Mas não precisa ser necessariamente casado, nem na religião ou nem mesmo no cartório, porque a justiça reconhece a união estável, né? Depois de um tempo morando juntos, ali se caracteriza como sendo uma família também. Então, né, família não é homem, mulher e criança. Pode ser um homem e mulher. Casados? Não. Para a justiça, pode ser só morando juntos. Agora, tem que ter homem e mulher para ser família? Não. Porque uma mulher solteira com o seu filho também é família. E um homem solteiro com uma criança, com seu filho, também é família. E agora, o filho, ele tem que ser de sangue? Tem que ser nascido da mãe? Ou tem que ser a partir do, fecundado lá pelo homem? Não, porque uma criança adotada também é família, né? E tem que ter pai e mãe? Não, porque uma criança que mora com os avós também é família. Ou que mora com os tios também é família, né? E aí, várias outras situações que pode acontecer. Percebe? Então, num primeiro momento, família aparece para a gente como homem, mulher, criança. Né? Um homem e mulher casados que tem uma criança. Mas quando a gente começa a analisar essa ideia, a gente vê que ela é limitada. E nós mesmos aceitamos outras formações que também a gente considera família. Deu para pegar o esquema da análise? Deu? Então, a gente fez aqui uma tarefa de
reflexão e crítica. Reflexão, porque nós paramos para prestar atenção no que é que a gente entende por família. E crítica, porque nós analisamos essa ideia. Nós testamos os limites dessa ideia. E nós percebemos que família não é apenas uma formação única, tá? E isso partindo, assim, aqui do nosso contexto, né? Porque se a gente vai para países onde o casamento, onde a poligamia pode, então família é um homem com várias mulheres. Hoje em dia também, agora, as famílias de casais homoafetivos, né? Porque quando a gente começa a analisar a ideia de família, a gente vê que o que determina uma família não é a ser heterossexual, porque uma mulher solteira pode ser mãe com seu filho, é família. O pai solteiro também. Não é questão de religião, porque, né, a justiça considera o casamento religioso não é para o Estado, né, para a justiça não é o mais importante. Nem mesmo uma cerimônia no cartório é necessário para ser família, porque a própria justiça considera o tempo de união como sendo já um fator de determinação da família, né? Também um laço de sangue não é necessário, porque os filhos adotivos também são família. Então, percebam, isso é um exercício de análise. Tá? Ok? Deu para pegar essa questão da crítica? Sim? Então, refletir, criticar. A filosofia também é uma atitude questionadora. E isso a gente já viu em algumas aulas antes, né? Sobre que a filosofia trabalha com questões. E as questões filosóficas são as questões fundamentais da vida. Então, a filosofia trabalha com perguntas. Existem 3 perguntas que são, assim, são o ponto de início do pensamento filosófico. As perguntas são: o que é, como é e por que é. O que, como e por quê. São as perguntas que as crianças mais fazem, né? A criança tem a fase do o que é, depois tem a fase do porquê, e depois tem a fase do como. As crianças têm essas fases. E a filosofia trabalha com essas perguntas infantis. Porque quem já conviveu com crianças sabe o quão difícil é responder as perguntas delas. Não difícil porque a gente não sabe como responder, porque elas são crianças e tem que ter um jeito especial de responder. Não. As perguntas são difíceis de responder porque as perguntas são difíceis mesmo. Porque a gente não sabe como responder, a gente não sabe as respostas. Então, a gente pode dizer que as crianças, elas já têm nelas
traço da filosofia. E o que acontece com a gente? A gente vai desencorajando as crianças de perguntar. Vocês podem perceber como nós adultos, nós vamos tirando esse lado curioso da criança. Porque às vezes a gente fica tão cansado das perguntas que a gente manda a criança ficar quieta, que a gente diz para a criança que isso não interessa, que a gente responde só um porquê sim ou um porquê não. E isso vai desencorajando as crianças. E aí a gente vai ficando grande, vai crescendo, e vai ficando com vergonha de perguntar. Porque a gente fica trazendo conosco todas essas vezes em que o adulto tirou da gente essa curiosidade. Nossa curiosidade, ela foi interrompida. E a gente manifesta isso também quando a gente encontra uma pessoa que pergunta demais. A gente fala, nossa, como essa pessoa é chata. A gente sempre pensa isso de alguns colegas da classe, né? Sempre tem aquele colega que faz bastante perguntas e os outros ficam, ai, que saco. E quando é pra gente mesmo perguntar, a gente não pergunta, porque a gente pensa que os outros vão achar que a gente também é um saco. Então, isso vem porque nós, adultos, começamos a desencorajar as crianças a perguntar. Quando a criança pergunta muito, a gente fala, criança chata. Se a gente não fala, a gente age assim com a criança, a gente demonstra para a criança que ela está sendo chata. E a criança percebe? Claro que ela percebe. E aí, não vai mais perguntando. Então, fazer filosofia é deixar essa criança curiosa, que faz perguntas acerca de tudo, crescer de novo dentro da gente. E vir, né, e falar. Porque a criança, ela não tem vergonha de perguntar. Né? A criança não tem vergonha de não saber. A criança, ela quer saber. Ela quer conhecer. Então, fazer filosofia é deixar vir essa criança para fora, né? Essa criança que está com envergonhada, ela voltar a ter coragem de perguntar de novo. Mesmo porque sem a pergunta, a gente não consegue analisar. Sem pergunta, a gente não consegue refletir. Então, refletir, criticar, perguntar. Uma outra característica da filosofia. A filosofia, ela é um pensamento que a gente diz que é um pensamento sistemático. A filosofia, ela não é apenas uma opinião ou uma fala muito bonita. Quando o filósofo está pensando acerca de uma ideia, ele pensa de maneira organizada. É como se fosse na matemática. Na matemática, vocês sabem que para resolver um cálculo, precisa-se obedecer a regra daquela fórmula. Você precisa pensar de maneira organizada para você chegar à solução de um problema matemático.
você quer descobrir a área de um triângulo, você vai ter que usar a fórmula da área do triângulo. E trabalhar dentro da fórmula conforme as regras da matemática. Se você pensar de maneira desorganizada, pensar a partir apenas daquilo que você acha, então o resultado vai dar errado. A filosofia é igual. Né? Quando a gente analisa o nosso pensamento, quando a gente parte para pensar acerca das ideias, a gente tem que pensar também de maneira organizada. Porque senão a gente entra em contradição. A gente pensa uma coisa e tem como resultado outra coisa. E aí, mas aí fica sem sentido, né? Então, a filosofia é um pensamento sistemático. Vamos pegar, por exemplo, vou pegar assim, um assunto da política, né? A gente fala assim, eu defendo a democracia. Eu sou democrata, eu acho que todos têm direito de opinar, todos têm direito de ocupar cargos a partir de eleição. Né? Só que aí, a partir da democracia, a partir da eleição, chega ao poder um determinado partido político, um determinado grupo político que você não concorda com as ideias. E aí, então, você começa a tentar derrubar esse governo, essas pessoas que estão lá, porque você não concorda com a ideia delas. Mas se a gente fala que defende uma democracia, e na democracia ocupam os cargos quem tem mais votos, então eu tenho que aceitar que, neste momento, aquelas ideias que estão no governo, que são ideias contrárias às minhas, elas têm mais apoio. Né? Não pode defender a democracia só quando quem está no governo atende aos nossos princípios. Assim é fácil. Se a gente defende democracia, tem que defender a democracia quando também ideias que a gente não concorda estão com mais força na sociedade. Então, se você não pensa de maneira sistemática, você também não é honesto com o seu pensamento. Você não pensa de maneira honesta. Não é honesto nem com você, nem honesto com as outras pessoas. Tá? Então, você pensar de maneira organizada faz com que você chegue a conclusões que têm coerência com o que você pensou antes. Tá? E se você mudou de ideia depois do processo de reflexão, é porque durante o processo de reflexão você percebeu que a ideia que você tinha lá no começo estava errada, estava com problemas, tá? Mas você não pode defender uma ideia toda e no final falar ao contrário dela. Isso não vale, não pode, né? Então, eu defendo a democracia, enquanto as minhas ideias estão tendo mais apoio popular. Mas aí as minhas ideias não têm mais apoio e as ideias que eu não concordo têm mais apoio. Aí eu começo a falar mal da democracia. Não pode. Não pode. Se todo mundo na democracia pode ter suas ideias, defender suas ideias,
e as ideias que têm mais apoio chegam ao governo, então, quando as ideias que você não concorda muito também estão lá, você tem que aceitar, né? Porque senão você não defende uma democracia, você defende uma ditadura, né? Porque é isso, na ditadura só pode concordar com o governo, não pode discordar. Você pode discordar. Na democracia, você pode discordar, né? E é por isso que a gente debate, reflete, coisa e tal. Né? Numa ditadura, você não pode discordar. A ditadura não pode. Né? Numa ditadura, o governo corta a internet, proíbe rede social, né? Todo noticiário só fala bem do governo. Isso é ditadura, tá? Então, a gente não pode defender democracia somente quando as nossas ideias estão no governo. Tem que defender democracia também quando as ideias que a gente não concorda estão no governo, tá? Então, isso é o pensamento sistemático que ajuda a gente essa semana estava a confusão em Cuba, né? Mas aqui no Brasil também, né? Na época do regime militar no Brasil também tinha o controle das mídias sociais não, porque não tinha, mas o controle da imprensa, né? Tinha censura, então tudo que era publicado pela imprensa ou os artistas tinham que passar pelo governo para ver se o governo aprovava, tá? Então, não, em Cuba não é democracia, não é. Ele tem a democracia dentro do partido, né? Tem lá o Partido Comunista, e aí dentro do Partido Comunista tem as eleições entre os membros, que é igual funciona na China, né? Tem um Partido Comunista, então tem as eleições internas ao partido, mas não tem liberdade de expressão, não tem vários, não há vários direitos, né? Em Cuba, né? Mas vejo, isso não é só coisa de esquerda, não, tá? Tem ditaduras de direita. Então, por exemplo, aqui no Brasil, na época do regime militar, era uma ditadura de direita, né? Tanto que o regime se instalou com o argumento de que era para evitar uma ditadura comunista. Então, para evitar a ditadura comunista, instalou-se uma ditadura de direita no Brasil. Tanto que foi um movimento apoiado pela Igreja Católica, por igrejas protestantes, de um movimento Tradição, Família e Propriedade, né? São todos movimentos conservadores. Tem ditadura de direita lá na Turquia, né? O Recep Erdogan, né? Ele também é um cara de direita. Né? Vocês estão comentando alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui. O Gilberto comentou aqui que acha que não precisa passar pelo governo, mas precisa ter fundamento e ser críticos. Sim. Quando a gente fala de democracia, a gente está falando de uma forma de governar, de um regime governamental. Né? Mas é claro que mas quem tem que aprovar ou não aprovar as coisas somos nós, né? Então, assim, sei lá, tem uma novela que fala de muitos temas que eu não acho que seja adequado para os meus filhos. Então, eu não vou deixar meu filho assistir, a responsabilidade é minha. Né? Não é o governo que tem que dizer o que é bom ou o que não é bom para mim. Sou eu. Então, eu cuido da minha família. Depois, meu filho cresce e escolhe se ele vai querer ver aquela novela ou não. Né? Se eu não gosto, sei lá, se eu não gosto de filme de terror, eu não vou assistir filme de terror, mas eu não vou pedir para proibir em filme de terror. Se eu não gosto, eu não gosto.
Ah, isso diz respeito a mim. Tá? Isso é democracia. E eu tenho liberdade para dizer que eu não gosto, e as pessoas têm a liberdade de dizer porque gostam. E, ok. Ah, isso é democracia. A democracia é essa ideia da gente tentar viver de maneira harmoniosa com várias outras vidas diferentes, né, da gente, da nossa. João comenta aqui que, pensando por esse lado de nós, temos que decidir, não vivemos uma democracia, vivemos uma ditadura, entre aspas. Nem tudo decidimos. Não, João, a gente vive uma democracia assim, o governo não impõe nada pra gente, como modo de vida, como no que a gente deve acreditar. Então, assim, na nossa vida privada é a gente que decide, sim. É claro que tem coisas que são responsabilidade social, né? Então, a gente não pode, por exemplo, se negar a viver socialmente, né? Porque uma vida em sociedade tem os direitos e tem os deveres, né? Assim como eu tenho os meus direitos, eu tenho os meus deveres. Então, assim, eu tenho direito à propriedade privada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o dever de proteger, de cuidar das coisas que são públicas, porque é de todo mundo. Então, não é porque a praça não é minha propriedade que eu vou deixá-la para lá, eu não vou cuidar dela. Não, porque na praça vai todas as pessoas, inclusive eu, então eu tenho que cuidar dela, né? Por exemplo, religião. A gente não é obrigado a seguir nenhuma religião. Inclusive, não é obrigado nem a ter religião. Então, a gente é livre para pensar, para acreditar no que a gente quer. A gente é livre para decidir que orientação política a gente vai seguir, né? A gente é livre, inclusive, para falar mal das pessoas. E aí, se as pessoas se sentirem ofendidas, elas recorrem à justiça e o juiz vai decidir se foi uma ofensa ou não, né? Então, assim, a gente é livre. Agora, assim, ó, não sei, me dá um exemplo, assim, João, do que você acha que a gente não decide, assim. Você consegue pensar em alguma coisa, assim? Eu quis, por exemplo, tipo, são muitas coisas, pô. Tipo esse exemplo que eu dei nos comentários aí agora. Agora o que é o né? Você Propriedade falou privada. de, você falou de propriedade privada. Propriedade privada Uhum. nunca é nossa. A gente compra uma casa, a gente paga IPVA a vida inteira. Se a gente não paga IPVA do que é nosso, ó, IPVA, IPTU, o nosso nome é sujo. A gente compra um carro, hoje, se a gente não paga o IPVA, busca a prevenção. Então, em questão dessas coisinhas aí, a gente nunca é nosso. Agora, em termos de decisão, é complicado, cara. Nunca é Eu uma não sei. Não, eu acho que totalmente, a gente nunca é totalmente livre nas nossas coisas. não, acho que você está confundindo a questão da propriedade privada com o uso público das coisas. Porque, assim, uh, o carro, ele é teu e ninguém pode dizer o que você vai fazer com ele. Se você quer bater, se você quer deixar ele na garagem, se você quer tirar os bancos, você pode fazer o que quiser com o carro. O carro é teu. A questão é que você usa o carro em lugares que são públicos. E quem é que mantém essas coisas públicas? Né? Quem é que mantém? Tá, é o governo que mantém. Então todo mundo mantém. Então, se todo mundo mantém, é preciso que todo mundo dê uma contribuição, não é? Então, a ideia do imposto, do IPVA, é isso. Você tem um carro que é teu, mas você usa, com o teu carro, você usa bens que são de todos. E quem é que paga
esses bens de todos que o motorista usa. Somente quem tem carro. Quem não tem carro não paga. E quem tem carro não usa a rua. E quem tem carro usa a calçada, né? Poxa, então usa a calçada. Mas a calçada passa na frente da minha casa, passa na frente da casa do vizinho. Então o pedestre não paga o IPVA, mas ele paga os impostos referentes à calçada, que aí está no IPTU, está na taxa de iluminação pública, porque você anda na rua. Na rua tem luz. Mas não é você, né? Mas você vai pagar a luz da rua? Tipo assim, não, você vai pagar a luz da tua casa. E a luz da rua, quem paga? Então alguém tem que pagar, porque todo mundo usa. Então, percebe? Então tem uma diferença assim, entre o que é privado, e eu faço o que eu quero, mas como a gente vive em sociedade, a gente também usa várias coisas em comum. E essas coisas em comum a gente precisa conservar de algum jeito, precisa de uma maneira, né? Então esse é um aspecto do imposto, tá? Então o carro é teu. Se você não, tanto que se você comprar o carro e deixar ele só na garagem, você não precisa pagar IPVA, porque você não vai usar ele na rua, não vai correr o risco do guarda parar você, porque você não está usando o bem público, tá? Deixa eu ver aqui. O Leonardo comenta aqui que o problema talvez não é pagar o que nos revolta, é esse dinheiro não voltar como benefícios. Ah, sim, isso já é uma outra questão, né? Já é um outro ponto. Gilberto comenta que acha absurdo tomar um bem para os impostos, mas isso que eu falei, né? O bem é nosso, mas alguns bens nossos, eles estão em coisas públicas, e, enfim, quem é que paga? Né? O lixo. Para recolher o lixo, alguém tem que pagar, né? Alguém tem que pagar para recolher o lixo, e para levar o lixo, e para manter o depósito de lixo, alguém tem que fazer, alguém tem que fazer. As escolas públicas, poxa, é muito bom que os nossos filhos estudem numa escola pública de qualidade, mas tem que pagar o professor, tem que pagar a água, a luz, quem é que vai pagar? Na escola privada, você vai lá e paga, né? Mas e a escola pública? Quem é que paga o meu salário, gente? Se vocês acham que não tem que ter imposto, quem é que vai pagar meu salário? Vai dar ruim essa ideia. Eu também acho imposto ruim, não é legal. Claro que não é, né? Não é principalmente porque a gente acha que não volta, como a gente acredita que deveria voltar os benefícios, né? Mas tem aí porque se não fosse o imposto, a gente teria que fazer uma vaquinha, né? Cobrar dízimo. Por exemplo, na igreja. Vamos pegar o exemplo da igreja. Tem o dízimo. Para que serve o dízimo da igreja? É para pagar a água, a luz, o telefone, a pessoa que mantém a manutenção da igreja, para pagar o salário do pastor, o salário do padre. É o dízimo. tem que dividir as contas, né? O Gilberto diz, tem que ter, mas devemos saber para onde vai. Isso aí, esse já é um outro ponto, né? Já é uma outra questão. O Yuri ia comentar alguma coisa, Yuri? A gente já passou 2 minutinhos, mas acho que dá tempo do Yuri falar, aí a gente encerra. Diga lá, Yuri, você levantou a mão antes? Boa noite. Não, é que eu queria comentar justamente, logo que eu queria falar, já até comentaram aí. A questão não é você pagar imposto, a questão é para onde esse dinheiro vai, entendeu? E o valor que a gente paga. Sim. Porque se fosse um, um, um direcionamento objetivo, a gente não precisaria pagar tão caro e as coisas funcionariam corretamente. E a questão de governador lá, de pessoal lá da cadeira lá, é que eles estão governando, tipo assim, em prol de um ego próprio, de um capricho, entendeu?
eles vão puxar as leis, as vantagens em concepção aqui daquilo que eles acreditam, não em volta daquilo que todos nós precisamos, entendeu? É Uhum. mais ou menos isso, mas logo assim, em seguida, já deram a resposta do que eu queria falar. Uhum. E a democracia é bom porque a gente pode ficar em cima dos políticos, né? Então, assim, se a gente ficando em cima, eles já aprontam várias, né? Imagina se a gente não ficar em cima. Então, por isso que é importante a gente sempre estar cobrando, né? Ter a imprensa livre, a imprensa que investiga e descobre os fatos, né? E coloca para todo mundo saber, né? Ter lá os poderes da República também livres, né? Ter um judiciário livre, ter uma polícia federal, uma polícia civil livre, né? Um Ministério Público, que são todos órgãos que ajudam a gente a conhecer, né? Tudo que acontece assim no âmbito da política, né? Por isso que é importante essas coisas na democracia. Na democracia, quanto mais liberdade, melhor, né? Porque é a partir da liberdade que a gente consegue jogar luz sobre as coisas que ficam escondidas, né? Bom, então a gente viu hoje que a filosofia é uma atividade de reflexão, ela é crítica, ela pergunta muito e é um pensamento que é organizado, tá? Então, se você consegue ter essas 4 atitudes de pensamento, então você já está pensando filosoficamente, ok? Então, semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre sentimentos filosóficos, alguns sentimentos que levam a gente a pensar de maneira filosófica, e é isso. Qualquer coisa vocês me escrevam, ok? Obrigado. Tchau, tchau. Não, não sei daquela. Acho que é dele. Acho que